Oi, amores! Estava sumidinha desse canal, agora eu tô voltando. Para quem não me conhece, meu nome é Lana Victoria, eu sou psicoterapeuta e hipnoterapeuta, sou especialista em relacionamentos, especialista em traumas, e eu vou trazer semanalmente aqui temas para a gente aprofundar sobre relacionamentos, mentalidade, profissões, área financeira, traumas. Então eu já peço para vocês que já coloquem nos comentários qual tema vocês querem que eu traga aqui para você, para a gente aprofundar, para a gente destrinchar, para a gente refletir aqui nesse canal. E hoje eu quero falar sobre indisponibilidade afetiva. Por que que você só atrai homens indisponíveis? E aqui eu não estou falando de acontecer, de aparecer uma vez ou outra um homem indisponível na minha vida. Eu estou falando quando eu sempre atraio homens indisponíveis. Se eu sempre atraio homens indisponíveis, isso é um padrão. É um padrão que está acontecendo na minha vida. E o que que esse padrão de atrair homens indisponíveis fala sobre mim? Porque, amores, eu sei que as pessoas hoje em dia, muitas pessoas, sempre olham para fora, colocando a culpa no outro. Os homens estão indisponíveis. Os homens não querem relacionamento. E eu? Será que eu realmente quero um relacionamento? Se eu realmente estou aberta e quero um relacionamento, por que que eu só estou atraindo homens indisponíveis? Não, não é normal. Se eu estou aberta para a vida, se eu estou pronta para um relacionamento, a tendência é que eu atraia alguém também aberto para um relacionamento. Mas tem pessoas que dizem: eu estou aberta para um relacionamento, eu quero muito um relacionamento, mas no fundo não estão abertas. Elas dizem que querem um relacionamento, mas o pezinho tá lá atrás, sabe? Quando você tá, tô, mas não tô, coloca um pezinho atrás. Quero, mas não quero. Ai, não sei, não sei se vou. Se você não sabe se vai, você não tá entregue. Você não tá entregue. Então, eu quero trazer aqui a reflexão para você. Tire os olhos agora do externo, dos homens, e olha para você. Será que você realmente quer um relacionamento? Se aparecer um homem hoje, né, um homem interessante, um homem com as características que você deseja, se ele falar, vamos namorar sério hoje, como é isso para você? E eu tenho certeza que muitas de vocês iam falar assim, ai, pera, calma, calma, você falar assim, namorar agora já me deixa um pouco nervosa, entende? E tudo bem você se sentir nervosa. Mas o que eu quero é que você. O que eu quero agora é que você perceba o que tem realmente dentro de você. Será que você realmente está aberta para um relacionamento? Será que realmente você está pronta para dar esse passo? Porque, amores, se relacionar é confiar. Se relacionar é se entregar. Para eu me entregar, eu tenho que mostrar a minha vulnerabilidade. Eu me entrego. E hoje em dia, a gente teve muitas mudanças, né, dos últimos anos. Muitas, muitas, muitas. Quem já me segue nas outras redes sabe, eu sou da época que não tinha o ficar. Eu sou da época que quando a gente já ficava com alguém, já era para namorar. Hoje em dia, fica com um, fica com outro, fica com aquele. E todo esse ficar, essa rotatividade de pessoas vai trazendo decepções, rejeições, traumas. Porque hoje em dia, o que eu percebo é uma falta de comprometimento com o outro. Essa questão do ficar, e isso veio muito com os aplicativos de relacionamento, com o Tinder, né? Essa questão do ficar trouxe muito a falta de comprometimento, a falta de compromisso. Por um lado, teve muita gente que gostou, né? Posso experienciar, né? Viver os relacionamentos. Mas por outro lado, eu não me comprometo. E pode ser que eu passe por tantas decepções, porque tentei com o João, não deu certo, depois tentei com o André, não deu certo, tentei com o Maria Augusto, não deu certo, que eu vou carregando traumas, eu vou carregando rejeições, eu acho que eu tenho algum problema, e eu começo a criar crenças de acordo com isso, e minhas relações não vão dando certo.
E aí eu fico com medo. Eu começo a ficar com medo, com receio, acho que eu tenho algum problema. E isso tem acontecido muito nos relacionamentos. A gente percebe um conflito enorme entre os homens e as mulheres. As pessoas, elas dizem querer relacionamentos. Elas querem, mas não tem entrega. Não tem entrega. Tem medo. Tem medo. É sempre eu vou, mas com o pé atrás. É olhando a pessoa, né? Sai com a pessoa a primeira vez, mas já vai com o objetivo de olhar as red flags. Eu não quero conhecer a pessoa. Eu não tô ali aberto, eu quero conhecer essa pessoa, como é que vai ser? Será que ela é legal? Será que a gente boa? Deve ter alguma coisa errada. Eu vou olhar tudo, já vou ver as red flags, vou ver como é que tá. A gente já vai com o objetivo de ver os defeitos, os erros das pessoas para não entrar em um relacionamento. E aqui eu tô generalizando, tá, amores? Porque aqui é uma reflexão para você pensar, para ver como é que você tá nas relações. Porque se você só tá atraindo o homem indisponível, ou um homem comprometido, ou um homem casado, né? Tem pessoas, eu atendo mulheres que falam, Lana, eu só atraio homens casados, ou homens enrolados, enrolados com alguém, quando eu vejo tá enrolado, ou homem que ainda tá preso na ex, ou um homem que acabou de separar ali, então tá cheio de conflitos ainda por conta da separação. Por que eu tô atraindo esse tipo de homem? Um homem que acabou de separar, um homem que ainda está em conflito, um homem ainda enrolado. O que isso fala de mim? E aí eu quero que você olhe para você. Olha, porque se você está atraindo um homem confuso, enrolado, tem confusão dentro de você. Não tem muita clareza dentro de você. Então, o externo é reflexo do interno. A vida me traz. O externo é o espelho, né, amores? Eu olho para fora, eu me vejo. Então, quando vocês quiserem perceber como é que eu estou, perceba o que você está atraindo. Qual tipo de homem você está atraindo? Se você atrai só homens que ainda estão presos no ex-parceiro, perceba se você realmente está livre do seu ex-parceiro. Porque um dos motivos mais recorrentes de mulheres presas no passado é o ex. E às vezes a gente acha, Lana, mas eu não gosto mais do meu ex. Eu já deixei o meu ex no passado. Eu não gosto mais dele. Mas não é só o amor que vincula. A gente acha que é só o amor. Se eu não amo mais, se eu não lembro mais dele, né? Deixei no passado. Não. A dor que ele me causou me prende. Eu sofri tanto com ele, eu sofri tanto. Eu ainda tenho raiva do que ele fez comigo. Olha o jeito que eu tô falando, ainda tenho raiva. Eu tô vinculada a ele. Então não é só o amor que vincula, a mágoa, a dor vincula. Eu já atendi vários pacientes que, Lana, eu não sei por que eu estou indisponível, eu quero muito um relacionamento. E quando eu entro na minha sessão, eu trabalho com a hipnoterapia, então eu entro com a hipnoterapia, e só para quem não me conhece compreender melhor, a hipnoterapia, ela vai na raiz da tua questão. Eu entro com a hipnoterapia e me mostra ali o que está por trás da sua indisponibilidade. E aquela pessoa chega para mim, aquela paciente, Lana, eu quero muito um relacionamento, eu tô aberta, eu tô fazendo de tudo, mas eu não sei o que está acontecendo. E quando eu entro com a hipnoterapia, bingo! O ex. O ex. Vem lá uma mágoa daquele ex, uma dor. E aquele ex, às vezes, tem 10 anos, tem 15 anos. Eu já atendi pacientes que tinham se separado há 15 anos, mas tinha uma dor lá atrás, que não foi resolvida, não foi integrada, não foi sentida. Eu passei por uma dor e eu coloco ela lá no profundo, né? Eu deixo inconsciente, eu não quero ver essa dor. E aí a gente acha que o tempo apaga tudo. O tempo cura tudo, o tempo apaga, não apaga. Não apaga. Fica tudo guardadinho no inconsciente. E está atuando na sua vida. Tá inconsciente? Tá, mas está atuando na sua vida. Então, quando eu ia olhar, essa pessoa estava presa lá no ex de 15 anos atrás. Ainda tinha uma dor de traição, uma raiva daquele ex, da pessoa chorar na hipnoterapia como se tivesse ocorrido o término ontem. De tanto que a dor estava ali latente ainda. Entende? Então, se você só atrai homens que estão presos na ex, aprisionados ainda, conflitos com o passado, olha para você e perceba se realmente o teu passado está bem resolvido. E quando eu falo meu passado está bem resolvido,
Não existe eu ter recaídas com meu ex. Porque se tá bem resolvido, por que tá tendo recaída com o ex? Ah, Lana, mas é só recaída, não tem nada a ver. É mesmo? É mesmo? Gente, cuidado com o auto-engano. Cuidado. Eu vejo muitas de vocês, não tenho mais nada com eles, a gente fica de vez em quando, mas não, olha para isso. Olha para esse vínculo. Você ainda tá presa no passado. Ai, não tem mais nada com o ex, mas a gente conversa quase todo dia, é meu amigo. É mesmo? É seu amigo? Nossa, que apego emocional a esse seu amigo. Gente, cuidado com essas historinhas que a gente conta, eu sou amiga do ex. Eu já falei isso no passado. Não, a gente é amigo. E tinha vínculo. Tinha vínculo, tinha uma dependência emocional ali ainda. E essa dependência emocional me prende no passado. E é por isso que você só atrai homens indisponíveis. Então, não tem como eu ir para o futuro carregando o peso do passado. Não tem como. Se eu realmente quero o novo, o velho precisa ficar no passado. E para isso eu tenho que fechar essa porta. Então, decida fechar essa porta. Decida deixar o ex no passado. Não existe amizade com o ex. A não ser que tenha filhos ali, mesmo assim, não é amiguinho, né, do pai do seu filho, amiguinho ali, né? Porque tem gente que não é amigo, mas ainda dorme na casa do ex. Então, amores, a gente precisa ser bem realista e nós somos ótimas em contar historinhas pra gente continuar iludida, pra gente continuar aprisionada. Tudo bem, se você tem consciência disso, ok. Lana, eu tô consciente, eu tô presa e eu quero continuar presa. Ok. Agora, não vale é você ficar se enganando, dizendo que quer um relacionamento, que os homens que estão vindo são todos indisponíveis, sendo que você também está presa no passado. Então perceba qual é o padrão de homem que está vindo para você, dessa indisponibilidade. Homem confuso, homem que não sabe o que quer, e será que realmente você sabe o que você quer? Porque eu vejo muitas mulheres dizendo, eu quero, mas não tem nem clareza daquilo que ela realmente quer. Qualquer coisa que chega, está abrindo as portas. Não, você não é para qualquer pessoa. Você precisa ter clareza do que realmente você quer. Qual tipo de relacionamento que você quer? Qual tipo de homem você quer? Amores, quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa me serve. E daqui a pouco entra na minha vida pessoas que vão me fazer sofrer. Daqui a pouco eu tô sofrendo. Por quê? Por falta de clareza. Por falta de clareza daquilo que eu quero. E é engraçado que muitas mulheres, a gente foi ensinado, né, também assim, né? A área profissional, eu sei o que, que eu quero. Eu quero ser advogada, eu, pelo menos, né? O que eu mais queria era ser policial, eu quero ser policial, eu sei, né? Tanto é que eu fiz o concurso da polícia e tudo. Eu sabia o que eu tinha clareza da minha área profissional. E a área afetiva? Nenhuma. Nunca me ensinaram a ter clareza na área afetiva. A área afetiva é o quê? Quando seu coração bater muito forte, ó, der aquelas borboletas ali no estômago, é ele, é isso. É de Deus, né? E a gente se enfia em cada roubada. Por quê? Porque a gente não tem clareza. Porque da mesma forma que eu tenho que ter clareza na minha área profissional, para onde eu estou indo na minha área profissional? Quanto que eu quero ganhar na área profissional? Qual empresa eu quero trabalhar? Na minha área afetiva eu também preciso ter clareza. Eu preciso saber o que, que eu quero. Eu quero um homem que fuma? Eu detesto cigarro. Por que, que eu estou namorando um homem que fuma? Para casar com ele e ficar a vida inteira reclamando que ele fuma? Que ele tem que parar de fumar? Para transformar a vida dele e a minha no inferno? Então, às vezes você pega um homem confuso que não sabe o que quer porque nem você sabe o que você quer. E reclama que ele não sabe, mas você não sabe. Gente, é muito incrível quando a gente começa a olhar a vida com esse olhar. De olhar para o outro e olhar para dentro. Peraí, por que, que eu atraí esse homem para minha vida? O que, que eu estou fazendo nessa relação? Por que, que eu atraí? Sabe? E aí você vai. Isso é o autoconhecimento, você vai perceber tudo que tem dentro de você. E à medida que você for mudando o seu interior, você vai mudando fora. Quem passa por mim, né? Quem já veio para as minhas sessões, eu tenho jornadas também afetivas, né? Entende isso muito bem. Porque a gente começa a tratar as questões emocionais, a gente começa a limpar os traumas, trauma de traição, de rejeição, e o externo muda. Depois eu sempre recebo mensagem, Lana, o padrão mudou. É incrível. Não foi o externo que mudou.
do nada. Você mudou. Você mudou. E automaticamente você começa a perceber a vida de uma forma diferente. Você começa a fazer escolhas diferentes, porque você mudou. Então aquele homem confuso não vai nem chegar perto de você, porque você não é mais aquela mulher confusa. Então quanto mais clareza você tiver sobre o que você quer para você, melhor. Quanto mais você olhar para o passado e realmente decidir deixar o passado no passado, cortar mesmo o vínculo e fechar essa porta, aí o novo pode vir para você. Mas você precisa decidir fazer diferente. Porque senão, tem muitas mulheres que levam as relações, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Vida vai, o que vier veio, né? Mas aí depois não reclama do que tá vindo para você. E amores, à medida que a gente vai ficando, né, mais madura, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velha, não dá para agir como um adolescente. Não dá mais. Não dá mais, até porque o custo é muito alto. O custo do sofrimento, da dor, da rejeição, do abandono. Não dá. Não dá mais para você se abandonar. Não dá mais para você aceitar qualquer tipo de relação. Não dá mais para você ficar em um relacionamento onde não tem entrega. Onde você está numa relação, mas o outro não entrega o que você quer e você também não está entregando. Você acha que está entregando, mas o outro é apenas o seu reflexo. O outro também tem medo de se entregar, você também tem. Ah, o outro sofreu muito e você? Sofreu também? E aí fica os dois ali, nenhum se entrega. Nenhum se entrega. E aqui eu não quero saber sobre o outro, eu quero saber de você. Porque o que faz a diferença é você começar a agir diferente. É você começar a eu quero me entregar. Eu quero um relacionamento. E começar a observar os pontos onde você está se sabotando. Tá? Então vai percebendo tudo isso que eu falei aqui, vai refletindo sobre isso. Perceba por que você não pode se entregar para um homem de verdade. Qual medo você tem? Porque o que mais trava hoje em dia são os medos. O medo de se entregar, o medo de ser traída. Será que ele está falando a verdade? Hoje em dia está tão complicado para confiar, né? Essa rotatividade, como eu falei, né? Essa rotatividade de pessoas, a gente acaba se decepcionando muito. Então eu não confio mais, eu não confio nos homens. Como é que eu vou me entregar se eu não confio? Mas aqui não é sobre confiar num homem, é sobre confiar em mim. Eu sei quem eu sou. Eu não sou mais aquela Lana do passado. Eu não sou inocente, eu vejo tudo, eu percebo tudo, mas eu não me abandono. Eu não me abandono mais dentro de um relacionamento. Percebe? É tudo sobre mim. É sobre como eu me coloco nas relações, é sobre o meu posicionamento. Então, se você quer atrair um homem aberto, um homem disponível, torne-se disponível, aberta. Eu me entrego, eu posso me entregar, porque eu consigo me sustentar e me manter caso alguma coisa aconteça. Mas eu tô percebendo esse relacionamento. Eu tô vendo esse homem. Eu tô vendo essa relação. Eu não tô cega. Eu não tô na carência. Né? Porque às vezes a gente tá tão carente ali, dependente emocional, que a gente não vê o outro. A gente fica cego. Não. Eu tenho que estar ali presente, inteira, percebendo tudo. Por isso que é importante você olhar para você, começar a olhar para as suas questões emocionais. Se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, Lana, fala mais sobre indisponibilidade afetiva, eu posso trazer mais pontos aqui para vocês, tá? Mas tem pessoas que passaram por questões tão profundas, uma separação muito difícil, traições, dores profundas, que ela fica com medo, essas mulheres elas ficam com medo de se entregar. E aí a gente precisa tratar essas questões mais profundas. Então eu tô falando aqui para vocês, vai ter mulheres aqui que vai me ouvir e vai falar: "Entendi, vou me abrir", mas vai ter mulheres aqui que não vai conseguir, porque a dor é muito profunda, a dor tá aí, e aí precisa tratar. Então, eu vou colocar aqui, o meu WhatsApp para atendimento, as minhas outras redes sociais. Me sigam também nas outras redes sociais, envie mensagem. Nas outras páginas, eu vou colocar aqui das minhas redes sociais, tem as sessões que eu faço, as jornadas. Por quê? Porque nas minhas sessões eu entro com hipnoterapia para tratar as tuas questões emocionais. E eu trato de forma muito profunda. A gente trata, é como se eu entrasse em vocês limpando tudo, tratando, e você se torna outra após as minhas sessões.
porque eu tiro toda dor, sentimento de rejeição, mágoa. Eu faço uma limpeza emocional com a hipnoterapia, uma reprogramação mental. É um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. O resultado é bem rápido, porque a hipnoterapia, ela acessa a raiz, já trata, é muito rápido. Quem já conhece o meu trabalho, sabe? Inclusive, quem já fez comigo, conta aqui embaixo também como é que foi a sessão, pra gente tá divulgando aí o meu trabalho para mais e mais mulheres estarem se libertando dos traumas, das dores, para a gente ter realmente relacionamentos saudáveis e satisfatórios, tá? E comentem aqui o que é que vocês acharam do vídeo, comentem, que eu amo saber de vocês e eu quero trazer novos temas para vocês também, então falem aqui embaixo, tá bom? Me sigam aqui, já ativa o sininho, me siga nas outras redes também, tá bom? Beijo!